mas também ouvimos falar sobre como podemos melhorar nessa habilidade. Mais de 6 milhões de páginas na internet se dedicam a esse assunto e sites sobre carreira listam a multitarefa como uma habilidade a ser procurada por empregadores e listada como qualidade pelos candidatos. Alguns chegaram a sentir orgulho de sua suposta habilidade e adotaram-na como estilo de vida. Mas é mesmo um estilo de vida, visto que, na verdade, fazer muita coisa ao mesmo tempo não é eficiente nem efetivo. No mundo dos resultados, em geral, leva ao fracasso. Quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não dá conta, ou faz ambas mal. Se você acha que ser um multitarefeiro significa um jeito efetivo de concluir mais, entendeu errado. Como disse Steve Uzel, fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mente de macaco. O conceito de humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo tem sido estudado por psicólogos desde os anos 1920, mas o termo multitarefas só entrou em cena depois dos anos 1960, usado para descrever computadores, não pessoas. Naquela época, 10 MHz eram pelo visto algo tão incompreensivelmente rápido que se fazia necessário todo um novo mundo para descrever a habilidade de um computador de realizar diversas tarefas. Em retrospecto, a escolha do termo não foi das mais felizes, uma vez que a expressão multitarefa é em si enganosa. Multitarefas refere-se a tarefas diversas que compartilham alternadamente uma mesma fonte, a CPU, mas na época, o conceito foi deturpado e interpretado como se significasse diversas tarefas feitas simultaneamente. A alteração no significado induziu ao erro, visto que até mesmo os computadores podem processar apenas um fragmento de código por vez. Quando fazem multitarefas, trocam de uma para outra, alternando sua atenção até que todas sejam concluídas. A velocidade de os computadores executarem diversas atividades alimenta a ilusão de que tudo acontece ao mesmo tempo. Assim, comparar computadores com humanos pode confundir. As pessoas podem, de fato, fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, como andar e falar, ou mascar chiclete e ler um mapa. Mas, como os computadores, não podemos nos focar em duas coisas de uma só vez. Nossa atenção vai de uma coisa para outra. Isso é tranquilo para os computadores, porém traz sérias repercussões para os humanos. 2 aviões recebem permissão para pouso na mesma pista. Dá-se o remédio errado para um paciente. Um bebê largado sem cuidado na banheira. O que todas essas tragédias em potencial têm em comum são pessoas tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo, esquecendo-se de fazer o que de fato deveriam. É estranho, mas de algum modo, com o tempo, a imagem do ser humano moderno tornou-se a de um multitarefeiro. Achamos que conseguimos, então achamos que devemos. Crianças mandam torpedos enquanto estudam, ouvindo música ou assistindo à TV. Adultos dirigem falando ao telefone, comendo, maquiando-se ou até se barbeando. Fazem algo numa sala enquanto conversam com outra pessoa em outra sala. Todos têm os smartphones em punho, antes mesmo de pôr os guardanapos no colo. Não é que temos tempo de menos para fazer todas as coisas que precisamos fazer. É que sentimos que precisamos fazer coisas demais no tempo que temos. Então duplicamos e triplicamos na esperança de dar conta de tudo. E lá vem o trabalho. O escritório moderno é um carnaval multitarefa de demandas que nos distraem. Enquanto você tenta concluir um projeto, alguém tem um acesso de tosse numa baia próxima e lhe pede uma pastilha para a garganta. O sistema de comunicação vive mandando mensagens que qualquer pessoa nas proximidades escuta. Você é alertado o tempo todo de e-mails que pipocam na caixa de entrada, enquanto o feed da rede social fica tentando lhe atrair a atenção, e seu celular vibra intermitentemente sobre a mesa ao receber outra mensagem de texto. Um estoque de correspondência fechada e pilhas de trabalho não concluído encontram-se em plena vista, e pessoas passam constantemente pela sua mesa ao longo do dia, perguntando-lhe coisas. Distração, perturbação, ruptura. Focar numa só tarefa é exaustivo. Pesquisadores estimam que os trabalhadores são interrompidos a cada 11 minutos, e no fim perdem quase um terço do dia recobrando-se dessas distrações. E no entanto, em meio a tudo isso, ainda acreditamos poder emergir e fazer o que tem que ser feito, cumprindo nossos prazos. Mas estamos nos enganando. Multitarefar é uma roubada. O premiado poeta Billy Collins resumiu bem. Chamamos isso de multitarefa, o que faz soar como se fosse possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que um budista chamaria de mente de macaco. Temos a impressão de dominar as multitarefas, mas estamos apenas enlouquecendo. Fazer malabarismos é uma ilusão. Chegamos a esse ponto naturalmente. Com uma média de 4.000 pensamentos por dia voando para dentro e para fora de nossas cabeças, é fácil entender por que tentamos fazer tudo de uma vez. Se trocar de pensamento a cada 14 segundos é um convite para mudarmos de direção, então somos continuamente estimulados a tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto fazemos uma, estamos apenas a segundos de distância de pensar em outra que poderíamos fazer. A história sugere que nossa existência levou os seres humanos a evoluírem para a capacidade de dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Nossos ancestrais não teriam durado muito se não pudessem se preocupar com predadores enquanto colhiam frutas, brigavam ou apenas sentavam-se à beira do fogo depois de um dia duro de caçada. A tendência de equilibrar mais de uma tarefa por vez não está apenas no núcleo de nossos corações, mas foi muito provavelmente necessária para nossa sobrevivência. Mas fazer malabarismos não é multitarefa. Fazer malabarismos é uma ilusão. Para um observador casual, o malabarista trabalha com 3 bolas ao mesmo tempo. Na verdade, ele pega e joga as bolas independentemente em rápida sucessão. Pega, joga, pega, joga, pega, joga. Uma bola por vez. É o que os pesquisadores chamam de alternar tarefas. Quando você se alterna entre uma tarefa e outra, voluntariamente ou não, 2 coisas acontecem. A primeira é quase instantânea. Você decide alternar. A segunda é menos previsível. Você tem que acionar as regras para o que vai fazer. Alternar 2 tarefas simples, como assistir à TV e dobrar roupas, é rápido e relativamente indolor. Contudo, se você ainda está trabalhando numa planilha e um colega aparece na sala para discutir um problema, a complexidade relativa dessas tarefas torna impossível alterná-las facilmente. Sempre leva certo tempo começar uma tarefa nova e recomeçar a que você largou, e não há garantia de que você vai retomá-la exatamente de onde parou. Há um preço a pagar. O custo em termos de tempo extra gasto com a alternância de tarefas depende de quão complexas ou simples elas são, diz o pesquisador Dr. David Meyer.
Pode variar de aumento de 25% ou menos no tempo gasto para tarefas simples, até mais de 100% ou mais para tarefas muito complicadas. Alternar tarefas tem preço, e poucos percebem o que estão pagando. Canais cerebrais. Então, o que acontece quando fazemos duas coisas de uma só vez? É simples, nós as separamos. Nosso cérebro tem canais, e como resultado, somos capazes de processar diferentes tipos de informação em diferentes partes dele. É por isso que você pode falar e andar ao mesmo tempo. Não há interferência de canais. Mas veja a pegadinha. Você não está focado de verdade em ambas as atividades. Uma está acontecendo no plano da frente e a outra no plano de fundo. Se você estivesse tentando ensinar um passageiro a pousar um DC-10, pararia de andar. Igualmente, se você estivesse atravessando um desfiladeiro sobre uma corda, provavelmente pararia de falar. Dá para fazer duas coisas de uma vez, mas não há como focar efetivamente em duas coisas ao mesmo tempo. Até meu cachorro, Max, sabe disso. Quando estou grudado num jogo de basquete na TV, ele me dá uma bela cutucada. Pelo visto, o cafuné que faço no plano de fundo deve ser muito sem graça. Muitos pensam que se seus corpos funcionam sem direcionamento consciente, significa que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é verdade, mas não da forma como colocado. Muitas de nossas ações físicas, como respirar, são dirigidas por uma parte diferente de nosso cérebro da parte responsável pela atenção. Como resultado, não há conflito de canais. Estamos certos quando dizemos que algo está na frente ou no ponto central ou no topo da mente, porque é lá que o foco acontece, no córtex pré-frontal. Quando você foca, é como se colocasse um holofote no que importa. Você pode até dar atenção a duas coisas, mas isso é chamado atenção dividida. E não confunda. Se você foca em duas coisas, sua atenção se divide. Se você foca em uma terceira, deixa cair alguma coisa. O problema de tentar focar em duas coisas de uma só vez aparece quando uma tarefa demanda mais atenção ou quando se solicita um canal que já está em uso. Quando sua esposa está descrevendo o modo como os móveis da sala foram rearranjados, você aciona o córtex visual para enxergar o arranjo com os olhos mentais. Se por acaso você estiver dirigindo nesse momento, essa interferência de canais significa que você passa a ver o sofá novo e a combinação de cadeiras, e fica efetivamente cego ao carro brecando bem na sua frente. Simplesmente não dá para enfocar efetivamente duas coisas importantes ao mesmo tempo. Toda vez que tentamos fazer duas ou mais coisas simultaneamente, estamos dividindo nosso foco e prejudicando todos os resultados no processo. Abaixo apresentamos uma lista mostrando como fazer muitas coisas de uma vez nos causa curto-circuito. 1. Existe um limite para a capacidade cerebral em determinado momento. Divida a quanto quiser, mas haverá um preço a ser pago em tempo e efetividade. 2. Quanto mais tempo você gasta focado em outra tarefa, menor é a possibilidade de retornar à tarefa inicial. É assim que se acumulam arestas por aparar. 3. Alterne entre uma atividade e outra, e você vai perder tempo conforme seu cérebro se reorienta para a tarefa nova. Esses milissegundos se acumulam. Pesquisadores estimam que perdemos 28% de nosso tempo num dia normal de trabalho devido à ineficácia de multitarefar. 4. Multitarefeiros crônicos desenvolvem um senso distorcido de quanto tempo levam para fazer as coisas. Quase sempre eles acreditam que as tarefas levam mais tempo para ser feitas do que o realmente necessário. 5. Multitarefeiros cometem mais erros do que as demais pessoas. Costumam tomar mais decisões equivocadas porque favorecem novas informações em detrimento das antigas, mesmo quando estas são mais valiosas. 6. Multitarefeiros passam por mais estresse, que reduz a expectativa de vida e esmaga a felicidade. Com resultados de pesquisas a respeito tão claros, parece insano que, sabendo que fazer muito de uma vez leva a erros, decisões equivocadas e estresse, tentemos agir dessa forma mesmo assim. Talvez seja apenas tentador demais. Trabalhadores que usam computadores durante o dia, trocam de janelas ou checam e-mail ou outros programas quase 37 vezes por hora. Estar num ambiente que distrai provoca ainda mais distração. Ou talvez seja o barato. Quem troca muito de mídia chega a sentir prazer com a alternância, um jorro de dopamina, o que pode ser viciante. Sem isso, talvez se sintam entediados. Independente do motivo, os resultados são óbvios. Fazer várias coisas ao mesmo tempo nos desacelera e nos faz pensar mais devagar. Levados à distração. Em 2009, o repórter Matt Richtel, do New York Times, ganhou o prêmio Pulitzer de reportagem nacional com uma série de artigos, Driven to Distraction, levados à distração, sobre os perigos de dirigir mexendo no celular ou enviando torpedos. Ele constatou que dirigir distraidamente era responsável por 16% de todas as fatalidades no trânsito e por quase 500 mil de acidentes anualmente. Ao dirigir, até uma simples conversa ao telefone rouba 40% de nosso foco e, surpreendentemente, pode ter o mesmo efeito que dirigir alcoolizado. Os danos eram tão alarmantes que muitos estados e municípios dos Estados Unidos tornaram crime usar o celular ao dirigir. Faz sentido. Embora alguns de nós já tenhamos vestido a carapuça, jamais perdoaríamos o mesmo delito se cometido por nossos filhos. Basta uma pequena mensagem de texto para transformar a picape da família num ariete mortal de 2 toneladas. Fazer mais de uma coisa por vez pode causar mais de um tipo de acidente. Sabemos que multitarefar pode ser até fatal quando há vidas em jogo. Na verdade, esperamos que pilotos e cirurgiões dediquem foco total ao que fazem, excluindo qualquer outra coisa. E esperamos que qualquer profissional dessas áreas que seja pego fazendo o contrário seja severamente punido. Não aceitamos argumento algum e não temos tolerância alguma para qualquer coisa que não seja a concentração total desses profissionais. E, no entanto, aqui estamos todos nós, fazendo o oposto. Não valorizamos nosso trabalho ou não o encaramos com seriedade. Por que toleraríamos fazer várias coisas ao mesmo tempo quando estamos executando nosso trabalho mais importante? Mesmo que nosso emprego não envolva cirurgia invasiva, isso não significa que o foco é menos crítico para nosso sucesso ou para o sucesso dos outros. Seu trabalho merece o mesmo respeito. Pode não parecer agora, mas a conectividade de tudo o que fazemos significa, no fim das contas, não somente que cada um de nós tem algo a fazer, mas que esse algo merece ser bem feito. Pense assim. Se realmente perdemos quase 1/3 de nosso dia de trabalho para as distrações, qual é a perda acumulada ao longo da nossa carreira? Qual é a perda para outras carreiras? Para os negócios?
Se você pensar nisso, talvez descubra que se não encontrar um jeito de resolver o problema, pode acabar perdendo sua carreira ou seu próprio negócio. Ou pior, fazer com que outras pessoas o percam também. Além do trabalho, que tipo de dano as distrações desencadeiam em nossas vidas pessoais? O escritor Dave Crenshaw foi correto ao dizer: as pessoas com que vivemos e trabalhamos no dia a dia merecem atenção completa. Quando prestamos atenção dividida a elas, dando-lhes bocados de nosso tempo, alternando-as com outras coisas, essa alternância custa mais caro do que apenas o tempo envolvido. Acabamos prejudicando os relacionamentos. Toda vez que vejo um casal jantando e um parceiro tenta se comunicar francamente enquanto o outro manda torpedos por baixo da mesa, lembro-me da verdade simples da frase acima. Boas ideias. 1. A distração é algo natural. Não se sinta mal quando for distraído. Todo mundo se distrai. 2. Fazer muito de uma vez causa prejuízo. Em casa ou no trabalho, distrações levam a escolhas equivocadas, erros dolorosos e estresse desnecessário. 3. A distração prejudica os resultados. Quando você tenta fazer muita coisa de uma vez, pode acabar não fazendo nada direito. Descubra o que é mais importante no momento e concentre sua atenção nisso. Com o intuito de botar o princípio da única coisa para funcionar, você não pode acreditar na mentira de que fazer duas coisas ao mesmo tempo é uma boa ideia. Embora agir assim seja às vezes possível, nunca é possível fazê-lo com eficácia. 6. Uma vida disciplinada. Um dos mais prevalentes mitos de nossa cultura é a autodisciplina. Léo Babauta. Existe uma ideia bastante atraente. A pessoa bem-sucedida é aquela que é disciplinada e leva uma vida igualmente disciplinada. Mentira. Na verdade, não precisamos de mais disciplina do que já temos. Só precisamos direcioná-la e manejá-la um pouco melhor. Ao contrário do que boa parte das pessoas acredita, o sucesso não é uma maratona de ações sistematizadas. As conquistas não exigem que você seja uma pessoa disciplinada o tempo todo, nem que cada ação seja bem planejada, ou que o controle é a solução para toda situação. O sucesso é, na verdade, uma corrida de curta distância, um tiro alimentado pela disciplina apenas o tempo suficiente para que o hábito entre na jogada e tome o controle. Quando sabemos de algo que precisa ser feito sem que esteja de fato sendo feito, costumamos dizer: só preciso ter mais disciplina. Ocorre que precisamos criar o hábito de fazê-lo e precisamos de disciplina suficiente apenas para construí-lo. Em qualquer discussão sobre o sucesso, as palavras disciplina e hábito acabam se interceptando. Embora separadas pelo significado, conectam-se poderosamente para formar a fundação da conquista. Trabalhar regularmente sobre algo até que isso trabalhe regularmente por você. Quando você se disciplina, está na verdade treinando para agir de um modo específico. Mantenha essa ação por certo tempo e ela se tornará rotineira, em outras palavras, um hábito. Então, quando você vê pessoas que parecem disciplinadas, o que está vendo na verdade são pessoas que treinaram um punhado de hábitos em suas vidas. E isso faz com que pareçam disciplinadas, quando na verdade não são. Ninguém é. E quem gostaria de ser, afinal? Só de pensar em ter cada comportamento moldado e mantido por treinamento parece assustadoramente impossível por um lado e completamente chato por outro. A maioria das pessoas acaba chegando a essa conclusão, mas, não vendo alternativa, redobra seus esforços em direção ao impossível ou desistem caladas. A frustração aparece e a resignação finalmente se instala. Você não precisa ser uma pessoa disciplinada para ter sucesso. Na verdade, você pode ter sucesso com menos disciplina do que pensa por um simples motivo. O sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa, não de fazer tudo certo. O truque para ter sucesso é escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. Só isso. Não precisa mais disciplina do que isso. Conforme esse hábito se torne parte da sua vida, você vai começar a parecer disciplinado, mas não será. Será alguém que tem algo que trabalha regularmente por você, porque você trabalhou regularmente por isso. Será uma pessoa que usou a disciplina selecionada para construir um hábito poderoso. Disciplina selecionada funciona sem dificuldades. O nadador olímpico Michael Phelps é praticamente um estudo de caso da disciplina selecionada. Quando foi diagnosticado com TDAH enquanto criança, a professora do jardim disse à mãe dele: Michael não fica parado, Michael não fica quieto, não tem talento, seu filho nunca será capaz de focar em nada. Bob Bowman, técnico do rapaz desde seus 11 anos, comenta que Michael passava bastante tempo fora da piscina, ao lado do estande do salva-vidas, por comportamento inadequado. Esse mesmo comportamento pipocou também na vida adulta dele, vez por outra. No entanto, Phelps quebrou dúzias de recordes mundiais. Em 2004, ganhou 6 medalhas de ouro e 2 de bronze em Atenas. E depois, em 2008, bateu o recorde, ganhando 8 em Pequim, ultrapassando o lendário Mark Spitz. Suas 18 medalhas fixaram um recorde para todo atleta olímpico de qualquer modalidade. Antes de pendurar os óculos de piscina aposentando-se, suas vitórias nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 elevaram sua contagem total de medalhas para 22, rendendo-lhe o status de atleta mais condecorado de todos os esportes de todos os tempos. Falando em Phelps, um repórter disse: se ele fosse um país, sozinho já estaria em 12º lugar no quadro de medalhas. Hoje em dia, a mãe comenta: a habilidade de Michael em focar me impressiona. Bowman chama essa habilidade de seu mais forte atributo. Como isso foi acontecer? Como um menino que nunca será capaz de focar em nada, alcançou tanto? Phelps tornou-se uma pessoa com disciplina selecionada. Dos 14 anos até as Olimpíadas de Pequim, Phelps treinou 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele entendeu que treinando aos domingos, ganharia a vantagem de 52 dias de treinamento a mais que os outros competidores. Passava até 6 horas na piscina todo dia. Canalizar a energia é uma das maiores habilidades dele, diz Bowman. Sem querer simplificar demais, não é equívoco dizer que Phelps canalizou toda a sua energia em uma disciplina que se desenvolveu até tornar-se hábito: nadar diariamente. O resultado de desenvolver o hábito correto torna-se bastante óbvio. É o sucesso que se procura. O que muitas vezes passa despercebido, contudo, é um ganho secundário. Isso simplifica a sua vida, que fica mais clara e menos complicada, porque você sabe o que tem e o que não tem que fazer bem.
O fato é que investir em disciplina focada no hábito certo lhe dá permissão para que seja menos disciplinado em outras áreas. Quando você faz a coisa certa, isso pode liberá-lo de ter que monitorar tudo. Michael Phelps encontrou seu ponto-chave na piscina. Com o tempo, encontrar a disciplina adequada para fazer disso um hábito acabou mudando a vida dele. 66 dias para o ponto-chave. Disciplina e hábito. Honestamente, a maioria das pessoas nunca quer falar de verdade sobre ambos. E quem pode criticar? Eu é que não. As imagens que essas palavras conjuram em nossa cabeça são chatas e desagradáveis. Fico cansado só de ler. Mas tenho boas notícias. A disciplina certa dura bastante. E os hábitos são chatos apenas no início. Com o tempo, hábitos tornam-se cada vez mais fácil de se manter. É verdade. Hábitos requerem muito menos energia e esforço para ser mantidos do que para começá-los. Atue a disciplina o bastante para transformá-la em hábito e a jornada vai ter uma aparência completamente diferente a partir de então. Foque-se em um único hábito, de forma que ele seja parte da sua vida, e você poderá conduzir a rotina efetivamente com muito mais facilidade. O que era difícil se torna hábito, e o hábito torna fácil o que era difícil. Então, por quanto tempo você tem que manter a disciplina? Pesquisadores da University College de Londres têm a resposta. Em 2009, eles perguntaram: quanto tempo um novo hábito leva para ser estabelecido? Procuravam descobrir o momento em que um novo comportamento se torna automático ou arraigado, o ponto de automaticidade, quando os participantes se encontravam 95% além da curva de poder e o esforço necessário para sustentá-la era o menor possível. Pediram aos alunos que assumissem objetivos de exercícios e dieta por um período de tempo e monitoraram o progresso. Os resultados sugerem que se leva uma média de 66 dias para se adquirir um novo hábito. A variação total foi de 18 a 254 dias, mas os 66 dias representaram um ponto-chave, com comportamentos mais fáceis levando menos dias em média e os difíceis exigindo mais tempo. Círculos de autoajuda tendem a pregar que o tempo para mudar é 21 dias, mas a ciência moderna não sustenta essa ideia. Desenvolver o hábito certo leva tempo. Então, não desista logo. Decida qual é o certo, depois dê todo o tempo necessário a si mesmo e aplique toda a disciplina que puder conjurar para desenvolvê-lo. Os pesquisadores australianos Megan Norton e Ken Cheng descobriram evidências de outros efeitos positivos em torno da criação de um hábito. Em seus estudos, alunos que adquiriram com sucesso um hábito reportaram menos estresse, menos consumo impulsivo, melhores hábitos alimentares, menor consumo de álcool, tabaco e cafeína, menos horas assistindo à TV e até menos louça suja. Sustente a disciplina por tempo suficiente para criar um hábito, e não somente ele se torna mais fácil, mas o mesmo acontece com várias outras coisas. É por isso que as pessoas com os hábitos corretos parecem ser melhores que as outras. Estão fazendo a coisa mais importante regularmente, e como resultado, tudo mais fica mais fácil. Boas ideias. 1. Não seja uma pessoa disciplinada. Seja uma pessoa de hábitos poderosos e use disciplina selecionada para desenvolvê-los. 2. Construa um hábito por vez. O sucesso é sequencial, não simultâneo. Ninguém tem, de verdade, disciplina para adquirir mais de um hábito poderoso por vez. Pessoas super bem-sucedidas não são nem um pouco sobre-humanas. Elas apenas usaram disciplina selecionada para desenvolver alguns poucos hábitos significativos. Um por vez, aos poucos. 3. Dê a cada hábito tempo suficiente. Sustente a disciplina tempo suficiente para que ela se torne rotina. Hábitos, em média, levam 66 dias para se formar. Uma vez que um hábito foi solidamente estabelecido, você pode incrementá-lo, ou, se for apropriado, partir para a construção do próximo. Considerando que você seja aquilo que faz repetidamente, então a conquista não é apenas uma ação que você executa, mas sim um hábito que forja bem em sua vida. Não é preciso procurar o sucesso. Desenvolva o poder da disciplina selecionada para construir o hábito correto e alcançará resultados extraordinários. 7. A força de vontade está sempre à disposição. Odisseu sabia quão fraca a força de vontade de fato é ao pedir à sua tripulação para amarrá-lo ao mastro quando navegaram por entre as sedutoras sereias. Patricia Cohen. Por que fazer algo do jeito mais difícil? Por que você escolheria o caminho mais complexo, cruzaria deliberadamente um mar de espinhos ou trabalharia intencionalmente com uma das mãos atadas? Ninguém faria isso, mas a maioria das pessoas o faz diariamente sem saber. Quando relacionamos nossas chances de sucesso com a força de vontade, sem compreender o que isso realmente significa, colocamos-nos a caminho do fracasso. E não tem que ser assim. O antigo provérbio inglês, onde há vontade há um jeito, where there's a will, there's a way, deve ter atrapalhado tanta gente quanto ajudado. As palavras rolam fácil pela língua e passam tão rapidamente pela cabeça que poucos param para ouvir e captar o sentido completo da expressão. O ditado é mal interpretado, tido em geral como uma prescrição infalível, colocada de forma inteligente em uma expressão de boa sonoridade para o sucesso. Mas para que a força siga seu caminho mais poderoso, é preciso mais do que isso. Se você enxerga a força de caráter apenas como traço de caráter, perderá outra faceta dela igualmente essencial. O momento certo é um aspecto crítico. Durante boa parte da minha vida, nunca pensei muito na força de vontade. Quando o fiz, fui cativado. A habilidade de controlar as próprias atitudes é uma ideia bastante poderosa. Baseada no treinamento, transforma-se em disciplina. Mas quem a tem como capacidade inata, isso é poder puro. O poder da vontade. Parecia tão simples e direto. Invocando minha força de vontade, o sucesso seria meu. Eu estava no caminho certo. Infelizmente, não precisei de muita bagagem. A viagem foi curta. Conforme eu passei a impor minha vontade a objetivos indefesos, logo fiz uma descoberta que me desencorajou. Nem sempre eu tinha força de vontade suficiente. Em certo momento, tinha. No seguinte, não tinha mais. Num dia, ela estava em férias. No seguinte, bang, à minha disposição. Minha força de vontade parecia ir e vir como se tivesse vida própria. Construir o sucesso que dependesse de uma força de vontade, trabalhando sempre em sua capacidade total, sempre a postos, provou-se infrutífero. Meu pensamento inicial foi: qual é o meu problema? Sou um fracassado? Era assim que eu me sentia. Eu parecia não ter fibra, nem força de caráter, nem fortaleza de espírito.
Consequentemente, tirei minhas forças não sei de onde, turbinei a determinação, redobrei meus esforços e alcancei uma conclusão humilde. A força de vontade não está sempre à disposição. Ainda que minha motivação estivesse contudo, minha força de vontade não ficava simplesmente esperando para quando eu a chamasse, pronta para a qualquer momento reforçar minhas intenções com relação a qualquer coisa que eu desejasse. Fiquei aturdido. Sempre acreditei que ela estaria disponível, que eu poderia acessá-la sempre que quisesse para conseguir fazer o que quisesse. Eu estava errado. A força de vontade estar sempre à disposição é uma mentira. A maioria das pessoas acredita que a força de vontade é importante, mas muitos não devem compreender quão crítica ela é para nosso sucesso. Um projeto de pesquisa bastante incomum revelou essa enorme importância. Tortura de crianças. No fim dos anos 1960 e início dos 70, o pesquisador Walter Mischel começou a atormentar metodicamente crianças de 4 anos na escola de aplicação da Universidade de Stanford. Mais de 500 crianças foram levadas pelos próprios pais para participar do diabólico programa. Muitos deles mais tarde, como outros milhões, rolaram de rir sem piedade dos vídeos feitos com as pobres das crianças. O experimento maléfico era chamado o teste do marshmallow, uma forma interessante de observar a força de vontade. Ofereciam 3 guloseimas às crianças: um pretzel, um biscoito ou o agora infame marshmallow. O pesquisador informava a criança que ele precisava sair da sala por alguns instantes, e se ela pudesse esperar 15 minutos, ganharia uma segunda guloseima. Um doce agora ou 2 mais tarde. Mischel sabia que havia elaborado o teste corretamente quando algumas das crianças já quiseram desistir assim que lhes foram explicadas as regras básicas. Deixadas sozinhas na sala com um marshmallow que não podiam comer, as crianças colocavam-se em todo tipo de estratégia para passar o tempo, desde fechar os olhos, puxar os cabelos e virar de costas, até pairar sobre o doce, cheirá-lo e acariciá-lo. As crianças aguentavam, em média, menos de 3 minutos. E apenas 3 a cada 10 conseguiram prorrogar sua gratificação até que o pesquisador retornasse. Ficou bastante evidente que a maioria delas sofria com a prorrogação da gratificação. Tinham pouca força de vontade disponível. Inicialmente, ninguém imaginaria que o sucesso ou o fracasso no teste do marshmallow poderia significar algo a respeito do futuro de uma criança. O insight veio com o tempo. As 3 filhas de Mischel estudaram na escola de aplicação em que foi feito o experimento. E com o passar dos anos, ele começou a notar aos poucos um padrão quando perguntava às filhas sobre outras crianças testadas. Aquelas que haviam sido bem-sucedidas em esperar pela segunda guloseima pareciam estar se saindo melhor. Muito melhor. A partir de 1981, Mischel começou a acompanhar sistematicamente os sujeitos iniciais. Pediu relatórios, compilou gravações e enviou questionários na tentativa de medir seu progresso social e acadêmico. Sua suspeita estava correta. A força de vontade, ou a habilidade de prorrogar a satisfação, foi um grande indicativo de sucesso futuro. Ao longo dos 30 anos seguintes, Mischel e seus colegas publicaram numerosos artigos sobre como os mais prorrogadores se arranjavam melhor. O sucesso no experimento previu melhores resultados acadêmicos em geral, pontuação 210 mais alta em média no SAT, teste válido para ingresso em universidades norte-americanas, maior autoestima e melhor manejo do estresse. Por outro lado, os menos prorrogadores tinham chance 30% maior de apresentarem sobrepeso e mais tarde apresentaram taxas mais altas de drogadição. Quando a mãe de Mischel dizia que as melhores coisas vêm para aqueles que esperam, não estava brincando. A força de vontade é tão importante que usá-la de forma correta deveria ter prioridade máxima. Infelizmente, visto que ela não está sempre à disposição, empregá-la de modo adequado requer que você a maneje bem. Assim como em Deus ajuda quem cedo madruga. E aproveite a sorte enquanto ela está a seu favor. Força de vontade é uma questão de momento. Quando você tem vontade, consegue o que quer. Embora o caráter seja um elemento essencial da força de vontade, a chave para comandá-la é saber quando usá-la. Energia renovável. Pense na força de vontade como a bateria de seu celular. Toda manhã você começa com a carga total. Conforme o dia passa, sempre que você a emprega, ela diminui um pouco. Então, conforme a barrinha do celular vai diminuindo, o mesmo acontece com sua determinação. E quando ela fica totalmente vazia, você já era. A força de vontade tem carga limitada, mas pode ser recarregada com um pouco de descanso. É energia limitada, porém renovável. Como seu estoque tem limites, cada atitude que você toma e que dependa do poder de sua força de vontade deve ser bem avaliada. Ganhar numa situação imediata por meio da força de vontade o torna mais perto de perder depois, quando estará com menos energia. Passe o dia cruzando trincheiras e a tentação dos lanchinhos noturnos pode se tornar um problema na sua alimentação. Todo mundo entende que recursos limitados devem ser manejados. No entanto, em geral, falhamos em reconhecer que a força de vontade é um deles. Agimos como se nosso estoque de força de vontade não fosse acabar nunca. Como resultado, não a consideramos um recurso a ser controlado, como a alimentação ou sono. Isso nos coloca repetidamente em situações difíceis, visto que quando mais precisamos de nossa força de vontade, ela pode não estar lá. A pesquisa do professor Baba Shiv, da Universidade de Stanford, mostra quão fugaz pode ser nossa força de vontade. Ele separou 165 estudantes da graduação em 2 grupos. A alguns dos estudantes pediu que memorizassem um número de 2 dígitos. Aos demais, um de 7 dígitos. Ambas as tarefas estavam dentro da habilidade cognitiva média de uma pessoa e os alunos tiveram todo o tempo de que precisaram. Quando estavam prontos, os alunos seguiam para outra sala, na qual tentariam se lembrar do número. Durante o caminho, ganhavam um lanche por ter participado do estudo. Podiam escolher entre bolo de chocolate ou um pote de salada de frutas, o prazer da gula ou um lanche saudável. E vejam só, entre os alunos aos quais foi pedido que memorizassem um número de 7 dígitos, a porcentagem dos que acabaram escolhendo o bolo era o dobro da observada no grupo, que havia memorizado os números menores. Esse pequeno aumento na demanda cognitiva foi suficiente para impedir uma escolha prudente. As implicações são estonteantes. Quanto mais usamos nossa mente, menos atenção temos. A força de vontade é como um músculo que fica cansado e precisa de repouso. É incrivelmente poderosa, mas não tem resistência. Como Kathleen Voss afirmou na revista Prevention, em 2009, a força de vontade é como a gasolina do carro. Quando você resiste a algo tentador, usa um pouco dela. Quanto mais resiste, mais vazio fica o tanque, até que seu combustível acaba. Na verdade,
Meros 5 dígitos a mais podem ser suficientes para drenar toda a nossa força de vontade. Enquanto as decisões minam essa nossa habilidade, o alimento que ingerimos também é um ator-chave em nosso nível de força de vontade. Comer para pensar. O cérebro equivale a 1/50 de nossa massa corporal, mas consome, pasmem, 1/5 das calorias que queimamos para obter energia. Se seu cérebro fosse um carro, seria um dos grandes, em termos de gasto de combustível. Boa parte de nossa atividade consciente acontece no córtex pré-frontal, responsável pelo foco, pelo manejo da memória de curto prazo, por resolver problemas e por moderar impulsos. É o coração do que nos torna humanos e o centro de nosso controle de ação e da força de vontade. Aqui vai um fato interessante. A teoria do último a entrar, primeiro a sair, funciona bastante dentro das nossas cabeças. As últimas partes desenvolvidas em nosso cérebro são as primeiras a sofrer, caso haja falta de recursos. As áreas mais velhas e desenvolvidas, como as que regulam a respiração e nossas respostas nervosas, recebem primeiros socorros da corrente sanguínea e praticamente não são afetadas se decidimos pular uma refeição. O córtex pré-frontal, por outro lado, sente o impacto. Infelizmente, sendo relativamente jovem no que tange ao desenvolvimento humano, é como o filhote mais indefeso da cria. Pesquisas avançadas mostram por que isso é importante. Um artigo de 2007, do Journal of Personality and Social Psychology, detalhou 9 estudos diferentes sobre o impacto da nutrição na força de vontade. Num deles, os pesquisadores passaram tarefas que envolviam ou não a força de vontade e mediram níveis de açúcar no sangue antes e depois de cada tarefa. Os participantes que exerceram a força de vontade apresentaram uma queda evidente nos níveis de glicose na corrente sanguínea. Estudos subsequentes mostraram o impacto na performance quando 2 grupos concluíam uma tarefa com a força de vontade envolvida e depois faziam mais uma. Entre as tarefas, um grupo recebeu um copo de limonada adoçada com açúcar de verdade e o outro recebeu um placebo, limonada com Splenda, sucralose. Os integrantes do grupo placebo cometeram o dobro de erros do que os do grupo do açúcar no segundo teste. Os estudos concluíram que a força de vontade é um músculo mental que não volta à forma rapidamente. Se você o empregar em uma tarefa, haverá menos energia disponível para a seguinte, a não ser que você o reabasteça. Para dar nosso melhor, temos que literalmente alimentar nossas mentes, o que confere todo um novo crédito para o ditado digerir as ideias. Alimentos que elevam o nível de açúcar de forma equilibrada por longos períodos, como carboidratos complexos e proteínas, tornam-se o combustível preferido de grandes empreendedores. Prova evidente de que você é o que você come. Juízo padrão. Este é um dos nossos maiores desafios. Quando nossa força de vontade está em baixa, tendemos a retornar a nossos padrões de sempre. Os pesquisadores Jonathan Levav, da Escola Stanford de Administração na Califórnia, e Liora Evnen-Pesso e Shai Denziger, da Universidade Ben-Gurion de Negev, encontraram um jeito criativo de investigar o tema. Eles olharam com cuidado o impacto da força de vontade no sistema de liberdade condicional. Os pesquisadores analisaram 1.112 audiências de liberdade condicional, designadas a 8 juízes, durante um período de 10 meses, o que representou 40% dos pedidos totais de condicional em Israel nesse período. O processo é exaustivo. Os juízes ouvem argumentos e levam cerca de 6 minutos para tomar uma decisão a respeito de 14 a 35 pedidos de condicional por dia, com apenas 2 intervalos, um lanche da manhã e um jantar bem tarde, nos quais descansam e recarregam as baterias. O impacto de suas agendas é tão espetacular quanto surpreendente. De manhã e depois de cada intervalo, a chance de a condicional ser liberada chega a 65%, e depois mergulham quase a zero no final de cada período. Os resultados estão provavelmente ligados ao desgaste mental de tomar decisões repetidamente. São decisões importantes para os requerentes e para o público em última instância. Muita coisa está em jogo, e o ritmo de produção em série demanda foco intenso ao longo do dia todo. Conforme suas energias são gastas, os juízes ruem mentalmente e caem na escolha padrão, o que não acaba sendo muito positivo para os esperançosos prisioneiros. A decisão padrão para um juiz de liberdade condicional é dizer não. Quando em dúvida e com a força de vontade em baixa, o prisioneiro permanece atrás das grades. E, se você não tomar muito cuidado, seu modo padrão pode condená-lo também. Quando ficamos sem força de vontade, todos nós revertemos ao modo padrão. Daí vem a pergunta: qual é o seu padrão? Se estiver ficando sem força de vontade, você vai escolher a cenoura ou a batata frita? Estará apto a focar no trabalho para agora ou será vítima de qualquer distração que aparecer? Quando o seu trabalho mais importante é feito enquanto sua força de vontade diminui, o padrão definirá seu nível de alcance. O resultado, em geral, é médio. Dê à força de vontade 1 hora do dia. Perdemos nossa força de vontade não porque pensamos nela, mas porque não pensamos. Sem considerar que ela vai e vem, deixamos que ela faça exatamente isso. Sem protegê-la intencionalmente todo dia, nós nos permitimos ir com tudo sempre à frente, sem nada a lugar nenhum. Se estamos atrás do sucesso, desse jeito não dará certo. Pense nisto, há níveis de força de vontade. Como indicador de bateria que vai diminuindo, existe a força de vontade e a fraqueza de vontade. A maioria das pessoas traz fraqueza de vontade para seus desafios mais importantes, sem nem perceber que isso os deixa ainda mais difíceis de resolver. Quando não pensamos na determinação como um recurso que se esvai. Quando falhamos em reservá-la para as coisas mais importantes. Quando não a reabastecemos se ela está em baixa. Estamos, provavelmente, nos colocando no caminho mais complicado em direção ao sucesso. Então, como colocar a força de vontade para funcionar? Pense nela. Preste atenção a ela. Respeite-a. Torne prioritário fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no máximo. Em outras palavras, dê-lhe a hora do dia que ela merece. Coisas que consomem sua força de vontade. Implementar novos comportamentos. Filtrar distrações. Resistir à tentação. Suprimir emoções. Restringir a agressividade. Suprimir impulsos. Fazer testes. Tentar impressionar os outros. Lidar com o medo. Fazer algo de que não se gosta.
Escolher recompensas de longo prazo em detrimento das de curto prazo. A cada dia, sem perceber, embarcamos em todo tipo de atividade que diminui nossa força de vontade. Ela é exaurida quando tomamos decisões que exigem foco de atenção, supressão de sentimentos ou de impulsos, ou a modificação de nosso comportamento em busca de certos objetivos. É como usar um picador de gelo para fazer um furo na tubulação de gás. Em pouco tempo, teremos força de vontade vazando em todo canto, sem sobrar nada para fazer o trabalho mais importante. Assim como qualquer outro recurso limitado, porém vital, a força de vontade tem de ser manejada da forma correta. Quando se trata de força de vontade, o momento certo é tudo. Você vai precisar dela em capacidade total para garantir que quando estiver fazendo a coisa que realmente precisa fazer naquele momento, nada vai distraí-lo. Depois será preciso força de vontade suficiente durante o restante do dia para sustentar ou evitar sabotar o que você fez. Isso é tudo de que você vai precisar para ter sucesso. Então, se quiser aproveitar o máximo do seu dia, faça o trabalho mais importante, a única coisa, mais cedo, antes de gastar sua força de vontade. Visto que seu autocontrole será enfraquecido ao longo do dia, use-o quando estiver em capacidade total no que mais importa. Boas ideias. 1. Não gaste toda a sua força de vontade. Em qualquer dia, você tem um estoque limitado de força de vontade, então decida o que importa mais e reserve-a para isso. 2. Monitore seu medidor de combustível. Força de vontade com carga máxima requer um tanque cheio. Nunca deixe que o mais importante seja comprometido simplesmente porque seu cérebro estava com o tanque vazio. Alimente-se bem e regularmente. 3. Dê horário para a sua tarefa. Faça o que for mais importante primeiro, todo dia, quando sua força de vontade está no máximo. Força de vontade máxima significa sucesso máximo. Não brigue com sua força de vontade. Construa seus dias em torno de como ela funciona e deixe que ela faça a parte dela para construir sua vida. A força de vontade pode não estar sempre à disposição, mas quando você a emprega primeiro no que é mais importante, pode sempre contar com ela. 8. Uma vida equilibrada. A verdade é que equilíbrio é uma bobagem. É um sonho inalcançável. A busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida como viemos a concebê-lo não é apenas uma proposta prejudicial, é também dolorosa e destrutiva. Keith H. Hammond. Nada alcança equilíbrio absoluto. Nada. Não importa quão imperceptível possa ser, o que parece um estado de equilíbrio é na verdade algo completamente diferente. O ato de equilibrar-se. Pensado tristemente como substantivo, o equilíbrio é vivido na prática como um verbo. Visto como algo que acabamos por reter, o equilíbrio é no fim das contas algo que fazemos constantemente. Uma vida equilibrada é um mito, um conceito enganador que muitos aceitam como objetivo válido e conquistável, sem parar para pensar na questão. Quero que você pense, quero que a desafie, quero que a rejeite. Uma vida equilibrada é uma mentira. A ideia de equilíbrio é nada mais do que isto, uma ideia. Na filosofia, o meio termo é o centro moderado entre polos extremos, conceito usado para descrever um lugar intermediário entre duas posições, mais desejável do que um estado ou outro. É uma boa ideia, mas não muito prática, idealista, mas não realista. O equilíbrio não existe. É difícil de entender, muito mais de acreditar, principalmente porque uma das reclamações mais frequentes é: preciso de mais equilíbrio. Trata-se de um mantra comum que considera o equilíbrio como algo que faz falta para a maioria das pessoas. Ouvimos tanto falar no equilíbrio que automaticamente acreditamos ser ele exatamente o que deveríamos procurar. Mas não é. Propósito, sentido, significado. É isso que constrói uma vida de sucesso. Busque-os e você, com muita certeza, viverá uma vida desequilibrada, cruzando repetidamente uma linha divisória invisível, conforme persegue suas prioridades. O ato de viver uma vida completa dando tempo ao que importa é um ato de equilíbrio. Resultados extraordinários requerem atenção focada e tempo. O tempo gasto com uma coisa significa tempo perdido para outra, o que torna o equilíbrio impossível. A gênese de um mito. Historicamente, equilibrar nossa vida é um privilégio difícil até de imaginar. Por milhares de anos, viver era trabalhar. Se você não trabalhasse, caçasse, cultivasse ou criasse gado, não viveria por muito tempo. Mas as coisas mudaram. Jared Diamond, ganhador do prêmio Pulitzer, mostra em Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies, Armas, Germes e Aço, os destinos das sociedades humanas, como a especialização profissional acabou sendo gerada pela organização social em fazendas aptas a produzir alimento em excesso. 12 mil anos atrás, todos na Terra eram caçadores-coletores. Agora quase todos nós somos fazendeiros ou alimentados por fazendeiros. Não ter de trabalhar com a agricultura permitiu que os indivíduos se tornassem acadêmicos e artesãos. Alguns trabalhavam para pôr comida na mesa, outros para construir a mesa. Inicialmente, a maioria das pessoas trabalhava de acordo com suas necessidades e ambições. O ferreiro não tinha que ficar na forja até às 5 da tarde. Podia ir para casa quando as ferraduras dos cavalos ficassem prontas. Então a industrialização do século XIX estabeleceu pela primeira vez que os trabalhadores deveriam labutar para outra pessoa. A história está repleta de chefes autoritários, períodos de trabalho anuais e fábricas acesas dia e noite. Consequentemente, o século XX testemunhou o início de movimentos sociais que visavam proteger os trabalhadores e limitar as horas trabalhadas. Entretanto, a expressão equilíbrio entre vida e trabalho não foi cunhada até meados dos anos 1980, quando mais da metade de todas as mulheres casadas se uniu à força de trabalho. Parafraseando o prefácio de Ralph E. Montgomery no livro Being Together, Working Apart, Dual Career Families and the Work-Life Balance, Viver Junto, Trabalhar Separado, Famílias de Carreira Dupla e o Equilíbrio Vida-Trabalho, de 2005, passamos de uma unidade familiar, composta por alguém que ganha o pão e alguém que cuida do lar, para uma com 2 que ganham o pão e em que ninguém cuida da casa. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe para quem sobrou o trabalho extra no início. Contudo, em meados de 1990, o equilíbrio entre vida e trabalho havia se tornado palavra de ordem comum também para os homens. Uma pesquisa conduzida pela LexisNexis com os 100 maiores veículos de comunicação do mundo todo mostra um aumento dramático no número de artigos sobre o assunto. De 32 na década de 1986 a 1996 para 1.674 artigos apenas em 2007. Provavelmente não é coincidência que o incremento da tecnologia veio paralelo ao aumento da crença de que algo está